Olá, eu sou Juliana Freitas e hoje eu estou aqui com a Roseli Pinesi Massetti, da Persori, uma empresa, uma consultoria em recursos humanos com foco em transformar relações de trabalho e auxiliar empresas a alcançarem seu máximo potencial através das pessoas. Nada melhor, ninguém melhor para falar sobre isso que a própria Roseli, que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda, Roseli. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Ju. Eu que agradeço. É um prazer para mim estar aqui com você e conversarmos a respeito da Persori, dos trabalhos que a gente faz. É uma satisfação para mim, viu? E se eu fosse você, eu ficava, porque hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho atual e a implantação da NR1, que está deixando muito empresário, muito empreendedor de cabelo arrepiado. Ou até sem cabelo, né, Roseli? Nossa, é verdade. As empresas tiveram um tempo, né, para se atualizar, para se organizar. E até por conta do dia a dia, da demanda do dia a dia, as coisas vão ficando. E agora, março, a gente já começa a ter as situações que a empresa pode ser autuada. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, queria que você apresentasse para a gente a Persori. Quem é a Persori? Quem é a Roseli? Quem é a Persori? E quanto tempo tem a Persori no mercado de trabalho? Conta para a gente. Então, Ju, você sabe que a Persori está aí há mais de 17 anos no mercado. Se bem que eu costumo falar que ela nasceu, acho que quando eu me formei, né? Eu me formei em 81, eu já tenho aí uma carreira na área da psicologia organizacional, que é uma área que fala-se bastante nas beiradas da psicologia organizacional, mas na essência dela quase não. Né? Nós não temos muita formação, inclusive profissionais que trabalham com isso. E aí eu me formei, trabalhei em empresas durante 10 anos, né? Depois disso já eu comecei a construir a minha consultoria, fazendo trabalhos por conta, prestei serviço muito tempo para o Senai, inclusive 12 anos, né? Na área da psicologia. E em 2008 eu resolvi construir, né, montar a Persori, criar uma personalidade para ela e colocar todos os meus conhecimentos. A Persori não é uma empresa que deu um boom de crescimento, mas ela vem consolidando o crescimento dela passo a passo, né? E hoje eu posso dizer que a gente tem uma estrutura muito bacana, muito assim completa para atender as empresas. E aí, Ju, o nosso foco maior é pequenas e médias. Tá? Por quê? Porque a pequena e a média empresa, ela não tem, ela tem demanda para RH, mas não comporta um departamento completo que pudesse atender todas essas necessidades da área. Então, a Persori ela vem para ajudar nesse sentido, contribuir e ser parceira, né? As empresas grandes a gente atende também. Só que a empresa grande ela já tem uma estrutura de RH. Então, a gente entra como complementação, como apoio. Por exemplo, a empresa precisa fazer um processo seletivo sigiloso. Ela não pode fazer por ela. Então, ela procura a gente para fazer. Ela precisa trabalhar uma pesquisa de clima, né? Não convém que ela faça com a equipe interna. Então, ela vem buscar da consultoria, da Persori. E isso tudo também a gente faz na pequena e na média. Então, nós desenvolvemos todos os processos de RH, começando pelo recrutamento e seleção, que é o que mais as pessoas conhecem, né? E vou dizer, acham que conhecem. Exato. Tá? Mas não conhecem. Então, o recrutamento e seleção, trabalhamos toda a parte de desenvolvimento das pessoas. A gente trabalha a cultura, por isso que a psicologia organizacional, o foco dela é a cultura da empresa. Quando você tem uma equipe completa, com todos os postos, né, preenchidos, com pessoas capacitadas, mas essa equipe não produz, qual é o problema? E existe isso, muito.
né? A gente encontra muito isso no O problema mercado. não está no profissional, o problema está geralmente na organização dessa equipe. Isso, na sinergia da equipe, né? No entrosamento dela, na questão da comunicação, que você sabe muito bem, você é da área, né? Você sabe muito bem que eu falo que comunicação é uma ferramenta e que as pessoas não sabem usar. Então, além da comunicação, trabalhar as relações, trabalhar a personalidade de cada um, como que a pessoa se coloca no meio, né? Fazer com que os outros da equipe entendam essa colocação, né? Trabalhar as diferenças, né? Você ser capaz de trabalhar com as diferenças. Tudo isso o psicólogo faz. E ele é super importante na empresa, principalmente nos dias de hoje, onde se fala muito da inclusão. Sim. Né? Da diversidade. Né? Isso. Além disso, Ju, a gente trabalha com o desenvolvimento da liderança. E aí o foco hoje no desenvolvimento da liderança é a capacidade que ele deve ter de atuar na equipe sem invadir. Ele entender esse limite, né? E isso vem da onde? Daquilo que a gente acabou de falar, da NR01. Nós temos hoje grandes problemas ligados a assédio. Sim. E não é assédio sexual que a gente está falando, é assédio moral. É a forma como esse líder lida com cada um, né, da sua equipe. Além disso, nós fazemos pesquisa de clima. E a importância da pesquisa de clima é essencial para que a empresa defina os rumos que ela quer ter. A pesquisa de clima, ela não é uma tarefa jogada no meio da situação da empresa. Ela faz parte da necessidade da empresa levantar, dentro da matriz SWOT dela, levantar o que ela precisa melhorar internamente. A pesquisa de clima vai trazer fraqueza para ela, as fraquezas que ela tem, né? Não todas, mas ligadas à equipe. E hoje, acho que um dos maiores desafios, e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, os desafios, mas é justamente saber lidar com uma geração que entrou agora no mercado de trabalho e que a gente tem uma diferença muito grande de valores, de comprometimento, diferenças, não sei se são culturais, mas talvez de geração mesmo, e é o grande gargalo, né, das companhias hoje. Então, como que é importante uma consultoria, cada vez mais, né? Ainda você veio falando de um crescimento que foi lento, sentindo o mercado de trabalho, mas eu acho que nunca o mercado de trabalho exigiu tanto consultorias como a sua para desenvolver melhor o clima, para desenvolver melhor suas equipes e, consequentemente, ter bons resultados financeiros. Né? Olha, quando você fala isso, me remete a todo o trabalho que a gente fez, né? Desde quando a gente construiu a Persori. Então, toda essa questão que a gente falou, por exemplo, de lidar com essas diferenças, lidar com essa juventude que vem aí, né, que está aí, a empresa precisa se preocupar com isso, sobre como ela vai absorver. Ela se preocupou tempos atrás em absorver os deficientes, não é? Sim. Então, toda essa organização interna, preparação interna para receber os deficientes. Agora, ela está precisando se preparar para receber as pessoas que são diferentes, que pensam diferente, que sentem a vida diferente. Isso também faz parte. Sim. Né? Então, nós sempre fizemos isso. Desde quando me conheço por gente, o papel do psicólogo é trabalhar esse entrosamento, essa sinergia da equipe. Né? Hoje virou lei, né? Virou NR01. Exato. E aí eu me sinto muito confortável em trabalhar com isso, porque
É o Porque que eu a sua sempre experiência de vida é pautada nisso o tempo inteiro, É né? o que eu sempre fiz. Eu sempre, frente aos clientes, né? Vamos lidar com sua liderança, vamos trazer um ambiente acolhedor, um ambiente receptivo. Ah, porque o psicólogo, ele é aquela pessoa, o bonzinho. Olha, eu vou dizer para você que tem uma linha ou um público dentro da psicologia que acha isso, viu, Ju? Que é aquele que passa a mão. Que passa a mão, que enche a bexiga no dia do aniversário para cantar parabéns, faz toda aquela coisa na mesa da pessoa. Isso é importante, mas não é isso que traz o resultado que a empresa precisa. É superficial demais, né? Isso, né? Então, quando você olha o ser humano na sua essência, isso é que vai fazer a diferença no ambiente corporativo, para que esse ambiente se torne produtivo, que traga resultado, que tenha foco. É a participação da pessoa, ela se sentir parte do negócio. E é tão difícil, porque quando a gente fala disso para uma empresa de 2 funcionários e quando a gente fala disso para uma empresa de 2.000 funcionários, os desafios são os mesmos, né? Os mesmos. Os problemas são os mesmos. Eu tenho um caso para trazer aqui para você, de uma empresa, ela, como a maioria do público da Persori é pequena e média, ela é uma empresa pequena. E quando eu cheguei, qual foi o quadro que foi colocado para mim? Existe uma pessoa que ela trabalha há muito tempo na empresa e ela não, conforme a dinâmica dela, as pessoas novas que chegam, as pessoas não ficam, porque essa pessoa, ela domina o ambiente e faz com que a dinâmica faz com que a pessoa não fique, os novos não fiquem. E aí a primeira coisa que o empresário disse, ele falou assim, não, eu vou ter que mandar ela embora? Ela faz 10 anos que ela está aqui, né? E eu falei, não, de jeito nenhum, não. Porque, Ju, demissão é a última coisa que a gente deve fazer. É a última medida que a gente deve tomar. Demitir funcionário é um atestado de pobreza na lida com as questões da empresa, né? Você precisa fazer tudo primeiro antes de demitir. É lógico que, né, a demissão faz parte do processo, mas a partir do momento que você fez tudo o que você podia fazer para que a pessoa ficasse e ela não ficou, aí eu acho que é uma demissão tranquila. Então, fazer demissão também é uma ação, uma estratégia, um processo que deve ser muito bem cuidado nas empresas, tá? Independente do tamanho. Mas o que eu quero falar para você é que, com o trabalho que a gente fez lá nessa empresa hoje, ela participa, ela colabora, ela está na equipe, ela está envolvida e ninguém mais foi demitido. E nem pediu demissão. E nem pediu demissão. Ela faz parte da equipe, ela é importante lá. E ela tem que ficar lá. Agora, Ju, você pode me perguntar, né? Mas, Roseli, como é que a empresa não conseguiu identificar isso? Porque as pessoas que trabalham na empresa não são psicólogos. Eles não conseguem fazer essa leitura. Exato. E nem são responsáveis, eles não são obrigados a fazer essa leitura. Porque está todo mundo ali tentando lidar também, né, com as suas atividades, com os seus problemas, com o dia a dia. E não são especialistas, né? Então, está tudo certo. O mais importante de tudo isso é a gente falar aqui que as empresas precisam estar alertas, atentas, porque pode estar precisando de um psicólogo
organizacional e ela não se deu conta ainda. Ela já foi atrás de sistema de RP, ela já foi atrás de um processo diferente, ela já foi atrás de estruturar o processo. E isso tudo é muito importante. Agora, cuidar das pessoas, a empresa não chega a lugar nenhum se não for pelas pessoas. Tudo parte desse olhar, né? Olhar para as pessoas antes de implementar qualquer tipo de processo, qualquer ferramenta. Eu sinto muito isso na comunicação. Né? Então, eles me contratam, olha, a gente tem um gargalo aqui que é a comunicação. Tá. Eles não sabem nem quem são os funcionários deles, eles não conhecem nem os departamentos. Um departamento não conhece o outro. Então. A família daquelas pessoas não sabe o que eles fazem ali. Né? O que tem de tão bacana, que às vezes é um trabalho dele que é exportado para o mundo inteiro e ninguém sabe. Né? Então, esse olhar é importante para qualquer ferramenta que seja contratado, com certeza. Agora, Roseli, vamos falar da importância, então. A gente está falando da NR1. A NR1 não é nova, né? Mas ela passou por uma renovação agora, com a implementação da saúde mental. É de conhecimento de todo mundo que já trabalhou numa empresa que esse é um assunto que sempre foi colocado debaixo da gaveta por muito tempo. Muito. Né? Então, vir à tona, mesmo que tardiamente, mas que veio à tona, ótimo. Qual que é a importância disso tudo? Não só para as empresas, não só para os funcionários, mas para a sociedade. Então, como eu te falei, né, lá no comecinho, agora virou lei, né? Cuidar da saúde mental dos funcionários. Mas a empresa é responsável por cuidar da saúde mental dos funcionários? A empresa ela é responsável por estabelecer um clima favorável para que ela tenha resultados. Eu não acho que a empresa ela é responsável por tamanho, né, por tamanho compromisso. Até porque o foco dela é outro, o foco dela é produção, entregas, e ela não pode deixar isso de lado nunca, porque é a partir da produção, é a partir da entrega que ela consegue manter as famílias. Sim. Senão, né? Então, cada um no seu espaço. Agora, a empresa precisa estar alerta. Da mesma forma que ela está alerta com outras coisas. Aí você vai dizer, nossa, Roseli, mas é tão básico assim, é tão... quando você fala de pessoas, você tem que ter uma... Não. Por exemplo, a empresa vai escolher um equipamento para ela comprar. O que ela, né, qual é a dinâmica que ela usa? Ela vai olhar o melhor equipamento, ela vai olhar preço, ela vai olhar a entrega desse equipamento, a qualidade. Então, a empresa está super dedicada à compra desse equipamento. O que não é verdade, muitas vezes, com relação ao ser humano. Entende? A dinâmica é a mesma. Então, o cuidado referente considerando as proporções, sim, né? Sim. O cuidado que ele tem que ter ao adquirir uma máquina, né? Essa dedicação é a mesma, né? Salvo as devidas proporções com relação à equipe, né? Então, a equipe ela tem que ser cuidada, ela precisa ser tratada com cuidado. E a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Faz parte, né? E nós, nesse mundo de hoje, nós, né? Eu como ser humano também, né? A gente adoece. Sim. Nós temos os nossos problemas. E isso precisa ser alertado para a empresa, precisa ser encaminhado pela empresa, né? E você acha que precisava virar lei para isso acontecer? Pois é, né? Chegamos nesse ponto. Até citando aqui a LGPD também, né? Sim. Chegamos nesse ponto. Mas eu acho bom. Eu acho que isso vai trazer uma compreensão, né, do empresário sobre esse papel que ele tem com relação ao ser humano, a responsabilidade que ele tem. Com certeza, né? Não tenho dúvidas. E o cuidar, né? O cuidar dentro dos limites que ele pode, né? Porque existe toda uma sociedade aí que também tem que cuidar, né? Sim. E ele mesmo, e o próprio ser humano, né? Mas a gente fica 8 horas do nosso dia dentro da empresa, né? Uma grande parte, considerando que a gente durma 8 horas, o que sobra fora da empresa é muito pouco. E o ambiente que a gente está,
considerando todas as possibilidades que existem ali e que afetam diretamente a nossa saúde mental, é realmente de muita importância. O que acontece também, Ju, é que o mundo que a gente vive hoje é bem estressante, é bem complicado, né? Então, muitas vezes, o problema, e uma boa parte, diria até mais, do problema da pessoa, ela vem de casa, ela vem das situações que ela tem em casa e não no trabalho. Entendi. Né? Tanto que tem gente que chega no trabalho e fala que eu fico melhor aqui do que em casa. Por isso que quando a empresa tem essa estrutura, né, que é minimamente saudável, ela fica tranquila. Ela fica tranquila. Né? Exatamente. Até porque, se existir algum fator, né, de risco, fator alto de risco, ela tem lá a parte ergonômica. A pessoa trabalha num ambiente onde tem ar-condicionado, trabalha lá com a estrutura, né, uma cadeira ergonômica, ela tem o cafezinho, ela tem a bolachinha, ela tem um chefe que exige, claro, porque ele tem que fazer o seu papel, né? Mas não é uma pessoa que fica no pé o tempo todo, né? E essa pessoa pode ter problemas em casa e o relatório, né, a pesquisa, trazer índice alto de questões emocionais. Sim. Mas até nisso, né, eu percebo que muitas empresas se preocupam. Até com esse funcionário, justamente porque a gente vive num mundo muito mais, não sei se eu posso usar essa palavra, perturbado, talvez, mas difícil de lidar com muitas coisas, né? Perverso em muitas situações, essa preocupação de cuidar do funcionário também e dos problemas que ele tem com programas mesmo de saúde mental. Isso também acontece, né? Sim, é necessário, não é? Porque são esses programas, a manutenção desse tipo de ação é que traz um ambiente favorável e você, né, e a empresa consegue manter a saúde mental. E aí também, outra questão que eu acho importante colocar é assim, a empresa deu toda a estrutura tal, e os funcionários não apresentam atestado de afastamento, entendeu? Sim. Então, ela está super, assim, eu diria que grandes chances de estar tranquila com relação ao que ela está fazendo. Sim. Entendeu? Afastamento, né? Retenção de funcionário, com certeza, é maior. E demissão, que você estava falando. Eu gostei muito do que você falou, né? Que a demissão. Ela demonstra uma grande pobreza de cultura mesmo da empresa. E custa muito caro também, né? Tudo isso. Acho que é tão importante fazer esse alerta para os empresários, porque eles estão preocupados que vão ter que gastar mais, investir. Mas e o que eles ganham com tudo isso? Eles também ganham muita coisa. Ju, uma demissão mal feita, né? O funcionário, o ex-funcionário, ele sai falando, sabe lá o que da empresa, né? E isso, com as mídias que a gente tem hoje, com a possibilidade, né? Isso vai trazer resultados negativos. Para a reputação da empresa, inclusive, né? Isso, é disso que eu estou falando, a questão da reputação. Uma má contratação também, né? Então, por exemplo, a pessoa entra, fica uns dias e sai. Aí entra mais uma, fica mais uns dias e sai. Ainda hoje, a gente sabe que o mercado está favorável para as pessoas que estão buscando trabalho. Então, a pessoa sai mesmo, né? Sim. Ela começa a trabalhar, mas ela recebe uma outra proposta, ela vai. Né? Isso não é responsabilidade da empresa. Mas acontece de uma pessoa entrar e sair, a outra entrar e sair, a outra entrar e sair, e se a empresa não presta atenção nisso, ela pode estar levando para o mercado, essas pessoas, informações negativas do negócio. E aí cai a reputação da empresa também. Justamente, principalmente como marca empregadora. Ninguém mais quer trabalhar na empresa. Isso, a gente tem isso, tá? Nós trabalhamos com várias empresas, com processo seletivo de várias empresas. Em determinado momento,
a demanda de currículo cai, ou então some. Por que some? Entendeu? Porque a empresa vai falar, não, nessa empresa, a pessoa vai falar, nessa empresa eu não quero trabalhar, porque eu já conheço a índole. E hoje, né, a gente tem uma geração, voltando a falar de geração, que valoriza muito a questão da saúde mental, de como ele é tratado, da qualidade de vida, que é um desafio para a maioria dos empreendedores que não são dessa geração, entender tudo isso. Isso. E mais, né, da questão ecológica, nós já tivemos candidatos que perguntaram, da questão das leis. Então, o ESG vem aí com toda a força, né, para as empresas. Eu acho que são várias pautas, né, que estão vindo com muitas forças. Muitas, né? E isso eu acho que vai contribuir. Eu acho que cabe à empresa tirar o melhor proveito de tudo isso. Ai, Roseli, é custo. Não é, né? Quando você tem, por exemplo, vou dar um exemplo da questão custo, né? Em algumas situações, a empresa não contrata uma consultoria para fazer processo seletivo. Aí ela faz 1, 2, 3, 4, sei lá, meia dúzia de pessoas que ela entrevistou, que ela tentou, colocou, né, para trabalhar e não ficou, não é? E aí ela vai atrás de outra pessoa. Se ela colocar no papel o tempo que ela gastou, todo esse período que ela ficou sem produção, às vezes contrata a pessoa, treina e a pessoa não dá conta do trabalho, então o treinamento também é prejuízo. Então, se ela colocar na ponta do lápis tudo isso, ela vai ver que investir bem traz bons resultados. Isso é da área financeira, né, Ju? Bom investimento financeiro traz um bom resultado. É uma ciência mais exata do que humana, inclusive. Isso aí. Então, quando você trabalha bem os seus investimentos, não é? Ou, por exemplo, no processo de demissão que a gente falou, né? Tem que ser feita uma análise, né? A demissão não é assim. O funcionário faltou 2, 3 vezes, vamos demitir. Isso é simples. Mas o resultado financeiro, com certeza, não é aquele que o empresário queria. Sim. Ele toma uma decisão imediatista. Sim. E o resultado não vem. E muitas vezes, se você analisar a vida desse trabalhador que faltou 2, 3 vezes, é porque ele está com um problema em casa, porque ele está com uma doença que pode ser mental, né? Ou algum problema ali no clima mesmo do trabalho, né? Um chefe que seja abusivo, um colega de trabalho que está de alguma maneira importunando, e se resolve. Exatamente. E se resolve muito bem, né? Porque nós somos assim, o ser humano é assim. Se eu puxar aqui para a gente fazer uma análise da família, a gente vai ver quantos problemas a gente tem na família. E na família que são pessoas de sangue até. Você imagina num ambiente corporativo? Os reflexos estão ali. Verdade. Né? É um ser humano. E a gente só fica na família porque a gente é obrigada a ficar, né? Isso aí. Não dá para escolher, né? Não dá. Então, mas na empresa dá, né? Só que tem que trabalhar também as relações. Sim, né? Com certeza. E aí, eu queria voltar a falar da importância da NR1, porque eu tenho alguns dados aqui que eu trouxe, e eu gostaria que você explanasse um pouco sobre isso, sobre esse cenário que a gente vive hoje. A gente já falou de um cenário mais agressivo, de um cenário mais difícil, principalmente para os jovens, e, ao mesmo tempo que o cenário é mais agressivo, a gente tem uma geração que não quer, que não aceita mais a agressividade, né? Então, mas a gente tem resultados, aqui eu trouxe esses dados, vou ler alguns. Tá? Pela primeira vez na história, a taxa de fecundidade caiu abaixo do nível de reposição populacional de 2,1 filhos por mulher, ou seja, menos que isso. Para cada grupo de 5 a 6 pessoas que deixam o mercado de trabalho, apenas cerca de 1,6 a 1,8 novas pessoas ingressam. Nossa! Exatamente. E Ju, você falou da NR, mas a gente está falando aqui do impacto que a área de RH sente hoje
com relação à captação, ao processo seletivo. Essa é uma realidade hoje e ela veio provavelmente para ficar. Então, aquilo que o RH fazia até hoje não vai dar mais resultado, né? Tanto é que a gente sente já. Antes, a gente sentava na cadeira, anunciava, né? Isso no meu tempo, lá, 20 anos atrás, né? Anunciava e aí tinha aquele calhamaço de currículo e a gente ia fazer a escolha, né? Do profissional ali. Confesso para você que naquela época também me incomodava, porque tinham excelentes profissionais no mercado e a gente tinha uma vaga. Então, era uma realidade mais tranquila para trabalhar o processo seletivo, mas eu confesso para você que era frustrante. Eu imagino. Porque você tinha excelentes profissionais e você não tinha espaço para eles. Hoje, o que acontece? Aquilo que você acabou de ler, né? De 5 pessoas, uma volta para o mercado. Então, hoje, o que mudou já? Primeiro, que o selecionador, a pessoa que faz o processo seletivo, ele não fica mais sentado, não. Ele tem que ir à busca. Então, é busca ativa de profissionais, porque ele está escasso, né? Muitas áreas, né, com falta total de mão de obra. A área operacional, carpinteiro, por exemplo, não existe mais no mercado. Soldador, né, não existe mais. Tecelão são funções que estão extintas. Então, além da escassez, né, hoje, por exemplo, o estudo diz o seguinte, que as mulheres elas não têm filho como antigamente, né? Sim. Então, a população fica menor, não é? Então, a gente tem hoje uma população mais idosa. Essa falta de mão de obra. Outra coisa que eu vejo é a mão de obra informal, que a administração pública, né, a lei está... como é que é? Tentando fiscalizar mais hoje? Não, está regulamentando, né? Sim. Então, profissões sendo regulamentadas que não eram. Então, a informalidade hoje é muito grande. Depois da pandemia, isso veio muito forte, né? Então, a pessoa trabalha, ela tem o horário dela que ela faz, ela tem não tem um chefe que fica nas costas dela, obrigando ela ou então solicitando, né, que ela atinja uma produção, ela faz a produção dela. Então, isso também. Muitas pessoas trabalhando fora do país, morando aqui, mas trabalhando prestando fora. serviço para outras empresas. Isso, né? E as questões dos benefícios do governo, que eu acho que são importantes, né? Mas eles vêm contribuir para que a pessoa, às vezes... Opte por não trabalhar, por não ser ativo. Né? Isso. Então, tudo isso compõe o cenário de hoje. Então, o RH, ele precisa estar atento a essas questões e achar opções, né, possibilidades de trabalhar isso. Ainda tem a questão dos aplicativos, dos games, né? A gente tem uma geração aí que entende que não precisa. Né? Os Ubers, o pessoal que trabalha com iFood, gamer muito, né? Vou desenvolver game para a internet e ganha muito dinheiro com isso. Uhum. Né? Influenciadores, youtubers que acabam... tirando mesmo, né, esse foco de construir uma carreira no mercado formal e realmente dificultando para quem precisa contratar. Isso. Antes, carreira, currículo fazia diferença, hoje não mais. Então, o que o RH pode fazer? Aí alguém pode perguntar, né? Mas aí, com esse cenário, Roseli, o que o RH vai fazer? Focar no que ela tem, né? No que a empresa tem dentro. Né? Buscar esses profissionais fora, trazer para dentro
e trabalhar esses talentos. Por isso desenvolver esses talentos. Por isso a importância do ambiente, do clima, do entrosamento, do envolvimento das pessoas. E não é só salário, né? Não. Uma das coisas que as pessoas buscam hoje não é só salário. Não é. É realmente isso, né? Uma qualidade de vida, é buscar um ambiente bacana. O salário quase que não deixa de ser protagonista para algumas pessoas. Isso. É isso que vai manter a pessoa no negócio. Ela se sentir parte, ela fazer parte. Benefícios também é um item que está em destaque hoje, né? Então, você conseguir ter um quadro, né, de benefícios que venha a atender as necessidades da pessoa. Enfim, tem muita coisa que o RH pode fazer. Então, cuidar das pessoas, cuidar do clima interno, trabalhar benefícios de forma mais eficaz. RH, às vezes, acha que atrás da mesa, lá dentro do escritório, ele vai definir benefícios, e não é assim que faz. Sim. Tem que ter o envolvimento, de novo, né? O envolvimento das pessoas. É o que deixa, para mim, ficar muito claro, né? Como que a NR1 e tudo isso que você está falando estão interligados. Isso. Porque uma coisa cuida da outra, não tem como separar. Não. Na verdade, é algo que já existia, que vem a ser regulamentado agora, mas que já existia essa preocupação. Isso, né? Então, tem muitas questões que a ANR ainda levanta, né? E você sabe que a gente está montando um grupo aqui em Americana. A gente tem um grupo, é uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai fazer uma espécie de mentoria para as empresas, sabe? Estou muito feliz de estar participando desse grupo. Tem coisa boa vindo por aí, viu, Ju? Quem participa desse grupo? Quais são os profissionais? Não precisa falar nome, mas o que cada as profissional áreas, vai né? fazer? As áreas. Olha, nós temos uma engenheira de segurança que faz toda essa parte de análise da área da segurança. Nós temos um advogado, né, que vai cuidar também, até se a empresa sofreu uma ação, né, ele está muito bem preparado para contribuir com a empresa. Nós temos um profissional que trabalha com treinamento de segurança, olha a importância, né? Então, o profissional precisa ser treinado, né, para que ele se sinta tranquilo, para que ele se sinta respaldado a hora que ele vai fazer o trabalho, né? E você? E eu. Exatamente. E eu que faço a parte da psicologia, né? A prevenção e a correção, no caso de treinamento de líderes, né? Aliás, eu vou contar uma situação aqui, né? Uma empresa me procurou porque ela tinha... E a gente sempre conta os milagres, Ju, mas não pode contar os santos por causa da ética, claro, sim, né? Tem sigilo, né? E ela me procurou dizendo que ela tinha um excelente profissional, né? O posto dele era de liderança alta, né? Quase uma gestão mesmo, se não uma gestão hoje, né? E que tinha uma capacidade técnica fantástica. Uma capacidade de resolver problemas ímpar. Mas na relação com as pessoas, e não só com a equipe dele, né? Mas as relações dentro da organização, ele tinha uma dificuldade muito grande. E aí a empresa encaminhou para mim, para eu fazer um trabalho de mentoria, né, com esse profissional. O resultado foi muito bom. Foi muito bom. Hoje, esse profissional, ele entende. E Ju, é o estilo dele, entendeu? É um estilo mais incisivo, é um estilo de falar assim, mas eu não concordo com você, Juliana, entende? Mais direto, que ele entendeu que ele pode amenizar isso. Falei para ele,
você não pode deixar nunca de falar o que você pensa. É só o como você fala. Hoje ele está adaptado, né? Que bacana. Voltou para a empresa e está lá, feliz. Quando você fala de adaptado, me lembra muito situações que a gente vive hoje também, que não está na nossa pauta, mas tem uma curiosidade, que é a adaptação dos neurodivergentes. Acho que sempre existiram, não sei se hoje nem vou entrar no mérito se estamos no número maior de neurodivergentes ou não, ou se é o diagnóstico, enfim, não é nem isso. Mas como que a empresa se adapta a essas pessoas? Porque não é um pouquinho mais difícil, né? Geralmente são pessoas brilhantes, mas que têm muita dificuldade, como no caso que você trouxe para a gente, de se adaptar como equipe, de trabalhar em grupo. É a mesma situação do que outras adaptações. Eu acho que tem alguns quadros mais graves, né, que aí a pessoa tem dificuldade de socialização. Mas hoje a gente tem excelentes profissionais, autistas, Sim. né? Esqueci o nome, que tem TDAH, superdotados. Né? Superdotados. Eles precisam ser preparados e a equipe também precisa ser preparada. Considerando, lógico, as suas dificuldades, tá? Mas, por exemplo, você vai contratar um deficiente visual para trabalhar no negócio, né? Sim. É muito simples. A empresa diz assim, pelo amor de Deus, um deficiente visual aqui, ele vai sofrer acidente e tal, não sei o quê. Deficiente visual sofre acidente em casa? Ele sofre acidente na rua, ele anda na rua. Entende? Então, muitas vezes, o que eu quero dizer para você é que são preconceitos que a própria empresa tem, que ela não consegue... ela não consegue enxergar a facilidade que é, né? Então, essa adequação ela é necessária, tá? Não é assim que você vai chegar e a partir de amanhã tem um deficiente visual trabalhando aqui. Não, as pessoas precisam estar preparadas. Uma família de deficiente visual sabe lidar com um deficiente visual. Uma equipe que nunca lidou com um deficiente visual, ela não sabe, então ela precisa ser treinada. A mesma coisa com um autista, a mesma coisa com um TDAH, é a mesma coisa. E hoje existe um nível de consciência maior também, até por parte da liderança, de entender essas diferenças. E exige mais dele. Muito mais. E essa é uma realidade. Então, o líder hoje, né, ele é muito exigido e vai ser cada vez mais, porque ele é a ponte entre a empresa lá, né, e a equipe aqui embaixo. Ele é que vai levar os valores, ele é que vai levar os propósitos, ele que vai levar as metas e ele que vai também, do outro lado, acolher essa equipe, capacitar, preparar, entendeu? A gente trazer o resultado. Eu trabalho com comunicação interna e a gente tem uma grande dificuldade de fazer com que a liderança replique o que a gente precisa que seja passado. E tem que ser passado pela liderança, muitas vezes. Como que funciona esse treinamento de liderança que a Persori faz? Então, Ju, ele é bem personalizado. Porque para cada situação, para cada empresa, às vezes situações diferentes na mesma empresa, a necessidade é uma. Sim. E nós não temos pacotes. A gente vai trabalhar a necessidade. Nesse caso recente que eu coloquei para você, a gente trabalhou uma pessoa, um líder, né? Sim. Existem situações que a gente precisa trabalhar a equipe. E aí eu vou construir esse treinamento, construir esse conteúdo junto com os responsáveis da empresa para dizer, olha, é sobre isso que você quer que a gente fale, né? E mais, eu não fico num treinamento só instrucional. Isso é importante falar. Tá? Eu faço muito a questão do trabalho de sensibilização com esses líderes. Porque eu acredito que é só através disso que a gente incorpora aprendizagem.
A gente não incorpora aprendizagem assistindo uma palestra. A gente incorpora conhecimento. E para mim é um pouquinho diferente. Sim. Né? Quando você tem a aprendizagem, você muda de comportamento. Você não deixa de ser você, mas você muda de comportamento. Como eu disse, né, esse caso que eu trouxe, é uma pessoa que ela é mais incisiva no mercado, né, nos contatos. Ela é mais de se posicionar, diferente de uma pessoa que ouve, não concorda, mas não diz. Que é pior também, né? Isso, mas essa também precisa ser trabalhada, porque a contribuição dela é importante. Então, você vê que para cada perfil, a gente precisa ter uma abordagem, né? Trabalhar de forma diferente. Quase que individual, né, Rô? Quase que individual. Então, eu falo que quando a gente trabalha na empresa, a gente não está fazendo terapia, mas é terapêutico. Uhum. O trabalho é terapêutico, né? E esse é o papel do psicólogo organizacional. Quando você diz que vocês trabalham mais com a sensibilização dessas pessoas, o que você está dizendo? Quais são as práticas? Mentoria, coaching? Quais são as práticas que vocês usam? Tem muita coisa, né, para a gente usar no mercado, mas eu uso bastante técnicas de coaching, porque eu sou master coach, né? E a área da psicologia, todo o conteúdo que eu tenho, né, que eu adquiri nesse tempo, para trabalhar o ser humano. E aí você trabalha com dinâmicas, você trabalha isso individual com cada um, como que funciona? E vai depender da situação, Tá. Né? Existem situações que, nesse caso que eu trouxe, um trabalho individual, um trabalho com tarefas, entendeu? Então, não é terapia, mas é terapêutico. E com a equipe, sim, eu vou entender essa necessidade dessa equipe e vou trazer exercícios práticos, dinâmicas, que fazem com que eles vivenciem essa situação, as situações. Então, por exemplo, eu identifiquei numa equipe que ela tem dificuldade de empatia. Como que você vai ensinar a empatia numa palestra? Você vai dizer que a empatia, ela funciona assim, 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 é você se colocar no lugar do outro, é você... Pronto, você teve conhecimento de empatia. Você aprendeu a empatizar? Não. Isso. Não vai colocar isso no seu dia a dia, que jeito, né? Isso. Então, o que eu faço? Eu trago exercícios de dinâmica de grupo, onde eu vou provocar a situação da pessoa se colocar no lugar do outro. Né? E parece tão difícil, mas não é. Eu posso pedir para você, conte uma história que aconteceu com você, Ju, real. E aí você me escreve toda a história. Você não me contou, você escreveu. Né? Aí você diz, né? Aí eu digo assim, bom, agora eu vou ler a sua história. E aí eu pego e leio, e aí eu digo para você, e aí, Ju, eu falei direitinho o que você sentiu? Você vai dizer não. Ou então, sim. Nesse lugar aqui, você falou, você sentiu de fato. Por quê? Porque a hora que eu vou ler a sua história, eu tenho que procurar a sua compreensão, né? A sua vivência, a sua emoção. Né? Isso é treinar a empatia. Muito legal. Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, por que é tão importante? E aí uma pergunta, esse treinamento cabe para presidentes e CEOs também? Muito, né? Cabe muito. Bom, quando você fala em desenvolvimento de líderes, o que você vai focar nisso, né? O que o mercado exige de um líder hoje? Primeira coisa. A outra coisa é, o que a empresa quer desse líder? Qual é o resultado que ela quer? Então, você precisa ter um panorama, né, de que perfil de líder seria adequado para essa situação, para essa empresa, montar uma estrutura que pudesse trazer o desenvolvimento desse profissional. E nós sempre começamos, Ju, um desenvolvimento de liderança com autoconhecimento.
o melhor caminho. Se alguém conhece o outro, precisa me falar, mas para mim o melhor caminho para você desenvolver o líder é um autoconhecimento. É trabalhar com ele, quem ele é, como ele reage, quais os sentimentos, as alegrias, as tristezas, as frustrações, tudo que ele traz de bagagem, né? E aí o que ele traz de bagagem é A, B e C. A, B e C estão em harmonia com aquilo que a empresa quer? E aí eu vou fazer uma análise se aquelas características que a pessoa apresentou estão de acordo com o posto de trabalho que a pessoa vai ocupar ou está ocupando, né? Porque ela vem, às vezes, para um trabalho de desenvolvimento. E aí eu vou trabalhar os gaps. Trabalhar os gaps que eu acho que eu tenho condições de trabalhar na pessoa. Mas existem características que são próprias e elas nunca vão mudar. E eu preciso que esse líder entenda isso para que ele ache recursos externos para auxiliá-lo no resultado que ele precisa trazer. Então, não adianta a empresa ficar tentando capacitar um líder se ele não tem a competência para desenvolver aquilo. Não adianta. Ela precisa achar recursos para aliviar esse problema. Nós não somos perfeitos. A gente tem características positivas e características, eu não vou dizer negativa, características não desenvolvidas, que não fazem parte da nossa... e que não fazem parte. Por exemplo, se você me colocar para eu desenvolver uma área financeira, eu não entendo nada e não gosto muito. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas de mexer com isso... Tem que pagar conta, não, né? Por quê? Porque é a minha característica, né? Eu dei um exemplo aqui para dizer que, às vezes, a empresa está exigindo coisas do líder que ele não tem para entregar. E não vai entregar. E tudo bem, porque nós somos assim. O que ela precisa é ter clareza, né, daquilo que ela pode exigir da pessoa. Só conhecendo. Só tendo conhecimento aprofundado dessa equipe. E quando a gente traz isso para um cenário de uma pequena empresa ou até microempresa, que tem poucos funcionários, e o proprietário, a pessoa que fundou a empresa, ela também é o CEO, ela também é presidente, ela também... E, às vezes, ela tem coisas a serem melhoradas que, muitas vezes, impactam diretamente no negócio. Qual que é a solução? Trabalhar esse empresário também. Porque você tocou num assunto muito importante. O empresário é uma pessoa, né? Normalmente o empresário existe lá as características, né, do empreendedor, né? É aquela pessoa arrojada, que sabe muito bem um trabalho, ela vai, ela busca, ela faz, nunca, não tem não para ela, né? Ela faz, trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e faz a coisa acontecer. Chega um determinado momento, ela se dá conta que ela precisa de mais pessoas para ajudá-la, porque ela não está dando conta mais. Aí ela coloca mais um, mais dois, mais três, e de repente ela vê que ela não consegue lidar com gente. Porque ela não sabe, e tudo bem, você entende? O que é importante é ela entender, esse empreendedor entender que está tudo bem ele não entender de gente, né? E que gente é complicada mesmo, não é? Sim. Aí ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. E ele precisa também começar a entender aquilo que eu acabei de falar, suas limitações, aquilo que ele é capaz efetivamente de fazer, aquilo que nunca ele vai conseguir fazer e que ele vai precisar achar recursos para fazer isso, né? E ele vai ter sucesso. Uma vez que ele entende isso, ele tem sucesso. Se ele começa a achar que são as pessoas, né? É o mercado, e começa a achar desculpas, não vai crescer. Eu vejo muito isso. As pessoas culpam o governo, não culpam é? os funcionários,
culpa a geração. A gente vê geração, muito isso, né? Dos empreendedores culpando a geração. Mas a realidade está aí, né? Então a gente tem que nadar conforme o mar que a gente tem, não tem como. Se adaptar, né? Trabalhar a nossa adaptação, trabalhar as mudanças que elas vêm, elas acontecem. Mudança não é uma coisa que você escolhe, né, Ju? A mudança, ela vem, né? Então, se eu fico resistindo à mudança, é como se eu tivesse agarrada num galho, numa corrente, né, do rio, segurando passando, um galinho, né? ali, ó, entendeu? Sim. Não vai resolver. Eu tenho que mergulhar nessa mudança e fluir. Na verdade, a ideia é fluir com essa mudança. Nunca deixar a nossa essência, os nossos valores, aquilo que nos move, né, internamente. Não. Mas eu preciso ser uma pessoa adaptável. Sim. Senão não sobrevive. Né? É isso aí. A história do mundo é essa, inclusive, não é? Não estou falando novidade nenhuma aqui. É verdade, é verdade. Mas existe uma resistência, né? Eu entendo que quanto maior o cargo da pessoa, possa, e aí você vai me falar, existir uma resistência maior a essas novidades. Falta de autoconhecimento. Eu aqui, né? Vou jogar um pouquinho aqui também, né? Falta de autoconhecimento, medo, né? A questão de poder, de segurar, né? O poder para si. E isso tá muito na essência do ser humano, né? Muito. E se a gente começar a falar de poder aqui, dá outro assunto. A gente poderia fazer um só sobre poder, né? E quanto ele pode ser pernicioso, né? Exatamente. E bom, né? Então, tudo é equilíbrio nessa vida. É verdade. Rô, a gente está chegando no final. A gente tem 5 minutos e eu gostaria que você passasse para a gente um panorama final, uma conclusão, né, de todo esse teu trabalho, como todo esse trabalho que você desenvolve junto ao RH, ele pode ajudar na implementação da NR1. Em todas, na verdade, né, Ju? Em todas as situações, eu acho que a gente pode ajudar. Mas é exatamente aquilo que eu falei aqui já, né, com relação a trabalhar o clima interno, trabalhar as relações das pessoas. Quanto mais a empresa se dedica a isso, melhores resultados ela tem. Isso é uma coisa importante de falar. Não é um trabalho que você vai começar hoje e ver daqui a um mês você vai ver resultado, né? Talvez seja isso que às vezes a empresa não vá atrás de buscar, porque ela é mais imediatista, né? Então, construir uma cultura favorável não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, mas tem que começar e tem que fazer, porque o resultado vai ser muito bom. Então, a Persori, ela ajuda em todos os sentidos, tanto na contratação de um bom profissional, mais adequado, mais preparado. A gente trabalha de uma forma muito íntima com o cliente, sabe? A gente quer fazer parte do dia a dia do cliente, estar junto. Desenvolver esses treinamentos que são importantes, né, para a construção desse time. E aí eu estou dizendo aqui esse treinamento de equipe mesmo, não é? Trabalhar a equipe, trabalhar as relações, desenvolver esse líder, né? Deixá-lo, né, preparado para as dificuldades do dia a dia, que são muitas, eu entendo, né? Ele muitas vezes é colocado na função e não tem expertise, né? Ele tem conhecimento técnico, mas não tem expertise para lidar com pessoas. Trabalhar a outra questão que a gente não falou é a coisa da questão do cargos e salários. Quando você tem uma estrutura muito bem montada, quando você tem salários equiparados com o mercado, a probabilidade de você perder talentos é pequena. E as pessoas sabem o que elas estão ganhando e que o mercado é isso mesmo, que ela está dentro da faixa e que nos outros lugares é mais ou menos a mesma coisa. Então, ela prefere ficar ali porque ali ela se sente bem. Segura. Segura, né?
Enfim, e aí tem a parte de segurança que a Persori não tem, que vai ajudar. Eu acho que a parte de segurança é o que também é um grande peso para a NR1, tá bom, Ju? Sim. Então, nós temos parceiros, né, para a gente trabalhar essa parte que vai dar todo o suporte para a implantação e para que a empresa se sinta confortável, ela se sinta segura. Não fique angustiada com essa questão da NR01, porque ela vai ter que encarar, vai ter que implantar, vai ter que fazer. Então, por que não fazer com leveza? E o mais importante, talvez não o mais importante, mas que é primordial a gente dizer, é para ontem, né? É para ontem. Março. A implantação é em março, né? O prazo, na verdade, de adaptação é março agora de 2026. Isso, Foi dado 1 ano para que isso acontecesse. Exatamente. Então, de março do ano passado até agora, as empresas elas seriam notificadas. A partir de março, elas vão ser autuadas. Autuadas de que maneira? Como essa fiscalização acontece? Então, se eu tenho um número de aumento de casos, como que é essa... As coisas estão amarradas, né? A gente tem o E-Social que está tudinho amarrado ali. Então, é só o governo olhar e identificar quais os lugares onde tem alto índice de atestada, né? Acidente, aí ele vai bater na porta. E a gente sabe, né, Ju, tem tanta empresa que coloca uma meta impossível de atingir, uma pressão muito grande. Atendo muito em consultório pessoas que vêm, sabe, com burnout, com um grau de ansiedade altíssimo. Sim. Né? Para quê? Para quê? E a gente tem tantos riscos nisso tudo, né? E a gente vai voltar aí na questão do poder, do dinheiro, né? Sim. E de um mercado cada vez mais agressivo. Exatamente. De todos os lados. Para quê? Essa é a minha pergunta que fica. Eu ia falar para você terminar com uma reflexão, mas essa para quê já mexeu aqui no... Mexeu até comigo, viu? É uma boa reflexão, né? Excelente. Estou correndo nesse mundo para quê? Para provar o quê, né? Para ser melhor que quem? Para ter mais o quê? Não é? É isso aí. Bom, muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que a gente ficaria horas aqui conversando, porque saúde mental é um dos meus assuntos preferidos. Ju. De longe. Eu acho maravilhoso falar sobre isso. Quer deixar alguma outra reflexão, uma frase, um aviso? Não, Ju, agradeço. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Na verdade, eu espero que tudo que a gente falou traga, né, boas reflexões para as pessoas, para os empresários, né, para funcionários, para empresários, para a família, e que a gente possa, com isso, amadurecer e transformar o nosso ambiente mais saudável. Eu acho essencial esse bate-papo. Mas mais importante que o bate-papo é o trabalho que vocês fazem de levar, né, esse bem-estar para a população que hoje está tão perdida, né, muitas vezes, tão acuada, tão cansada de ir trabalhar e voltar, chega do trabalho cansada, em casa fica cansada. Então, é quase que... É o mais importante de tudo, né? A nossa saúde mental ela é mais importante até que a nossa saúde física, porque uma não anda sem a outra. A saúde mental, ela traz reflexos para a saúde física, né? Então, ela é mais importante que a saúde física. Eu concordo plenamente. Como pessoa analisada e que adoro essa área, acho que é de realmente muita importância. É isso aí. Agradeço demais pelo seu conhecimento, por ter dividido isso com as pessoas, continuar dividindo e, mais do que isso, ajudando. Ju, eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito bom ficar olhando para você nesse tempo aí. Que bom! E nos preparemos para outras. Sim, tá em breve. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. E você que ficou com a gente até o final, aguarde, teremos novidades. Se você pensar algum tema, sugestão que você gostaria que a Rô trouxesse para a gente dentro dessa área de RH, psicologia, Master Coaching, gente, tanta coisa, coloca aqui pra gente.
Até mais e obrigada.